Olá, muito obrigado, bem-vindo ao Jornada da Vida e também hoje muito especial. Os convidados especiais de hoje vão falar um pouquinho da sua vida dentro da Seitonoye, como professores da Seitonoye, como líderes da Seitonoye, como grandes dirigentes da Seitonoye, mas também das histórias, entre aspas, nós chamamos aqui de relato de experiência, de que eles ouviram, de pessoas que eles orientaram e que tiveram uma vida totalmente mudada para melhor. Então, olha só, hein? Convidados especiais de hoje, professora Marie Murakami. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, Pedro Enio, muito obrigada a todos que nos assistem. Novamente, é uma alegria muito grande estar aqui nesse programa Jornada da Vida, uma audiência extraordinária, trazendo tantas pessoas maravilhosas com depoimentos de vida que transformou depois que conheceu o ensinamento da Seitonoye. E a gente sabe que não é só conhecer, é praticar, né? Principalmente, né, professora? Isso. Professor Shinji Takahashi, bem-vindo, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento. É uma grande satisfação poder participar nesse programa maravilhoso que está levando felicidade a muita gente aí. E eu estou muito feliz por estar em companhia da minha querida amiga, a professora Marie Murakami. Muito obrigado. Professor Shinji, quantos anos como preletor da Seitonoye? Eu me tornei preletor, ou melhor, líder da iluminação, no ano de 1968. Então, no ano de 2028, vão completar 60 anos. Já tudo isso? 68? 68. 78, 88, 98, 2000... Eu nem sei mais, faltou o dedo aqui já, sem sei. Puxa, e nesses anos todos como preletor, qual foi a maior alegria do senhor? A maior alegria é a de conhecer pessoas maravilhosas, ter contato com pessoas maravilhosas, conhecer as pessoas maravilhosas e conhecer a vida de muitas pessoas também. Então, tudo isso faz com que a gente percebe que o ensinamento realmente é maravilhoso e está trazendo felicidade não só para a minha família, como também para as outras famílias, e todos ficam verdadeiramente felizes por estarem conhecendo a Seitonoye, estarem participando desse movimento maravilhoso e são realmente pessoas maravilhosas. Essa foi a maior alegria de ter conhecido e ter me tornado um preletor da Seitonoye. Professora Marie, o professor Shinji, então, já foi presidente da associação local que a senhora começou a participar, é isso? Exatamente, em 1964, quando a nossa família veio de mudança de Dracena para São Paulo, a primeira coisa, meu pai falou, vocês vão entrar numa reunião da Associação dos Jovens da Seitonoye. E lógico, é o que a gente queria, né? E o mais próximo era o que funcionava na sede da Seitonoye. E o presidente era o preletor Shinji Takahashi. Eu comecei a participar junto com meus irmãos, meus dois mais velhos. Ele logo já convidou meus dois irmãos para ser vice dele e me convidou para ser coordenadora da reunião de crianças, né? E como eu já cuidava de reunião de crianças da Sena, eu adorava, né? E então nós começamos a reunião de crianças. Eu tenho uma paixão eu gosto demais da reunião de criança, porque imagina conhecer a Seitonoye desde criança, isso faz uma diferença extraordinária, né? Tem tanta gente que conhece a Seitonoye depois de ter passado por tantos problemas na vida, mas graças a Deus que conheceu, né? A senhora sempre cita o pai e a mãe como educadores na vida da senhora, todos os irmãos, né? E ensinando o modo de viver correto. E graças a esse pai e essa mãe, mas também graças a esses líderes, né,
que a senhora tem, digamos assim, um caminho maravilhoso hoje, e o pai da senhora saía nas ruas divulgando revista, algo mais ou menos assim? Olha, eu me lembro que quando saiu a revista Acendedor, na realidade, o meu pai, então, na época, trabalhava na sede central, nesse departamento de divulgação em português. E ele que tomou a responsabilidade de lançar a revista Acendedor. E o português dele não era correto, completamente correto. Conjugação verbal muito errada. Tanto é que quem lê hoje a primeira revista Acendedor tem muitos erros de gramática, né? Mas eu me lembro que a minha mãe, ela pegava a cota dela, porque naquela época foi lançado 1000 revistas, né? Acendedor, e só tinha adeptos japoneses, descendentes japoneses. A minha mãe tinha uma cota de 50 e ela me levava para fazer a divulgação. Ela andava de casa em casa divulgando, sem saber falar português. Só sabendo falar, é garantido, essa revista é garantido, a senhora fica muito feliz. Né? E sabe, ela falava assim, com tanta convicção, só isso, garantido, a senhora fica muito feliz, que as pessoas recebiam e depois vinham falar que se tornaram muito felizes. Né? E a alegria dela de poder divulgar uma revista que, pela primeira vez, estava sendo publicada no Brasil em português. Até então, só tinha livros em japonês. Né? A alegria de poder fazer com que os brasileiros também pudessem ter a felicidade de conhecer um ensinamento tão maravilhoso. Então, eu vejo que, naquela época, né, os pioneiros, né, na divulgação foram aqueles que mais se dedicaram. E era assim, não tinha carro nem nada, era a pé mesmo. Né? Realmente um trabalho maravilhoso. É admirável a postura dessas pessoas, né, que saem de porta em porta levando a felicidade das pessoas, né, professora? É, professor Cíndia também. Porque porque o mestre Masaru Taniguchi escreve assim, que ele gostaria de poder estar orientando todas as pessoas pessoalmente, mas ele não tem condições porque é um só. Por isso que ele tomou a decisão de lançar as revistas sagradas, para que uma quantidade enorme de pessoas tivesse a oportunidade de estar sendo orientado pelo ensinamento da Seichono-e através das revistas. Né? Professor Cindy, nessas décadas como preletor da Seichono-e, dando orientação pessoal, fazendo nem sei quantas 1000 palestras até hoje, né? Orientando não sei quantos cursos para líderes, preletores da Seichono-e, não só do Brasil, mas da América Latina. Teve algum momento assim que o senhor pensou assim, falar, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Muito boa pergunta. Aconteceu isso numa oportunidade em que estava orientando um seminário, e nesse seminário um dos orientadores ou um dos promotores desse seminário me convidou na hora do almoço. Professor, vamos dar uma volta aqui no jardim. E falei, vamos lá. E, na verdade, o que ele estava querendo era receber uma orientação pessoal. Muito amigo, né? E a orientação pessoal era para o problema da empresa dele. Essa pessoa vendia um determinado produto e durante 24 anos dedicou somente nesse produto aí, na venda desse produto. Mas ultimamente esse produto já não estava tendo uma boa saída e ele estava numa encruzilhada. O que fazer, como fazer para desenvolver melhor o trabalho dele. E foi essa a pergunta que ele me fez. Eu nunca fui empresário, sempre fui empregado, né? Sempre trabalhei para determinada empresa e naquele momento eu era funcionário da Seichono-e do Brasil e como não tinha essa experiência de ser um empresário, eu disse, não tenho condição de te orientar nessa sua função.
Aí essa pessoa me olhou com cara de tristeza, olhou para a esposa dele e me disse, se você não me orienta, quem é que vai me orientar? Aí fiquei numa encruzilhada, né? Como se fosse sendo encostado na parede. E aí pensei, e agora Deus, o que eu devo fazer? Quando eu pensei dessa forma, aí veio a orientação de Deus. E qual foi a orientação de Deus? É que naquele exato momento, lembrei de ter lido numa revista da Seichonoye a orientação que o mestre Masaharu Taniguchi deu para um empresário também, exatamente nas mesmas condições. E tanto esse empresário que foi orientado pelo mestre, como também essa pessoa que estava me consultando, são pessoas muito dedicadas a Seichonoye, praticam o ensinamento da Seichonoye, fazem tudo, inclusive para divulgar a Seichonoye para outras pessoas. E mesmo assim, não está indo bem na empresa. Então, o que essa pessoa deve fazer? E a orientação do mestre foi, se você faz tudo direitinho e ainda assim a empresa não está indo bem, é porque está na hora de você mudar de ramo. Mudar de ramo? De que forma? Você está numa determinada função, num determinado trabalho, você tem que procurar um outro trabalho, um outro ramo de negócio. Foi essa a orientação que eu recebi naquele momento de ter lembrado essa passagem, de ter lido essa revista. E foi exatamente isso que eu passei para essa pessoa que estava me perguntando. E encerramos a nossa conversa nesse momento. Depois de uns 3, 4 anos, essa pessoa me procurou na sede central, dizendo, você lembra daquela orientação que me deu naquele seminário lá? Aí eu lembrei que conversamos sobre esse assunto e ele me disse, pois é, depois que ouvi essa orientação sua, eu pensei seriamente nesse caso e depois de algum tempo encontrei um amigo que me perguntou, no Japão tem uma empresa assim, assim, tem um produto assim, assim, e que eu gostaria de obter esse produto, comprar esse produto. Não quer intermediar esse negócio aqui nesse local. E aí essa pessoa resolveu pesquisar o produto, entrou no Google, fez uma pesquisa minuciosa, chegou à conclusão de que é um produto realmente maravilhoso, muito bom para as pessoas. E aí então essa pessoa foi para o Japão e lá no Japão fez uma pesquisa bastante minuciosa e chegando à conclusão de que realmente é bom. Então voltou para a sua casa, sua terra, e imediatamente entrou em contato com a empresa e depois de uns 4 meses ele estava fazendo o trabalho de divulgar essa empresa, esse produto na terra dele. E hoje essa pessoa diz que a prosperidade dele é culpa minha. Parabéns, professor. Professora Maria, a senhora também deve ter ouvido já tantos relatos, né, professora, de pessoas que encontraram a felicidade através do ensinamento da Seichonoye? Sim, ouvir relatos é a coisa mais sublime. Aliás, nas revistas mensais da Seichonoye, sempre tem um relato e a pessoa normalmente abre primeiro o relato, né? Exato. Porque a gente aprende muito. Eu tive uma oportunidade num seminário para senhoras, para mulheres, na academia de Ibiúna. Chegou uma senhora com ombro curvado, com o rosto dolorido, né? E veio pedir orientação pessoal.
acho que tinha uns 82 anos de idade. Ela começou a dizer, preletora, aqui no meu corpo não tem um lugar que não dói. Eu tenho 27 tipos de doença. E começou a enumerar. Falei, a senhora não precisa não, porque eu nem conheço das minhas doenças, tá? Aí eu falei, e a primeira vez que ela estava participando de um seminário da Seichonoye, primeira vez que estava vindo numa atividade da Seichonoye, porque uma amiga dela falou, olha, eu não sei como ajudar você, mas o que eu posso dizer é que se você for na academia da Seichonoye, num seminário da Seichonoye, a senhora vai conseguir ajudar, solucionar seu problema. Aí ela foi procurar saber, através de várias pessoas, e soube que ia ter esse seminário só para mulheres. Nós estávamos lá com quase 800 mulheres. 800 mulheres de vários estados perto aqui de São Paulo. E daí, então, ela começou a contar. Eu pedi para ela falar, né, sobre a vida dela, como é que foi. E ela me contou que, quando ela era adolescente, ela disse que foi abusada sexualmente pelo pai. E era todo dia. E ela chegou até a contar para a mãe dela. A mãe dela disse que não falou nada, falou, fique calada, fique calada. Um dia, ela descobriu que estava grávida do pai dela. Quando contou para a mãe falou, eu te mato se você contar para alguém. E ela não tinha com quem abrir. No dia que ela ia dar à luz, os pais levaram ela para o meio do cafezal. Isso é em zona rural, né? Levaram para o meio do cafezal, lá ela deu à luz, e o pai dela enterrou a criança, recém-nascida, diante dos olhos dela. Imagina a dor, o sofrimento, a raiva, a mágoa dessa criatura. Ela diz que, logo que teve condições, fugiu de casa, fugiu com um rapaz, né? Teve vários filhos, e a vida toda dela foi muito sofrida, os filhos também muito sofridos, e que estava com todas as doenças. Imagina, 82 anos, passa-se o tempo, mas aquela mágoa daqueles dias que ela sofreu não tinha sido apagada da mente dela. Quer dizer, ela carregou durante os 82 anos de idade. E ela falou, professora, meus pais já estão mortos, mas eu não perdoo. Todo dia eu queria que meu pai morresse. Eu queria todo dia que minha mãe morresse. E eu não consigo perdoar. Eu disse para ela, enquanto a senhora não perdoa, a senhora não vai conseguir receber Jesus no seu coração, a senhora não vai conseguir fazer com que Deus se manifeste no seu coração. E a vida da senhora é vida de Deus. A vida que faz com que a senhora consiga estar respirando, estar falando aqui comigo, de caminhar, é a vida de Deus. Só que ela não está manifestando com perfeição, porque a senhora está encobrindo com sentimentos de mágoa. A senhora precisa perdoar. Não importa a situação que a senhora tenha passado, Jesus ensinou, perdoa 70 vezes 7, significa perdoa sempre. Não pergunte por quê, mas perdoa por quê. Através do perdão é que a senhora vai conseguir fazer com que Deus possa se manifestar no interior da senhora, e o seu corpo vai poder também estar vibrando no amor de Deus, e o seu corpo está sofrendo porque a sua mente veio sofrendo, e a senhora veio fazendo com que o seu corpo também sofresse. E é só o perdão. E vamos aqui fazer agora a oração do perdão. Eu fiquei quase meia hora lá fazendo a oração do perdão. Ela chorou, chorou, chorou. Eu falei, a senhora vai fazer, voltando para agora também, fazer a oração do perdão da Seichonoye, oração da reconciliação. Eu lhe perdoo, você me perdoa. Eu lhe agradeço, você me agradece. Eu lhe amo, você me ama. Eu e você somos um só perante Deus. Já estava no segundo dia do seminário, a prática da purificação da mente, que seria bom ela poder escrever. Eu ensinei ela a fazer isso. Volta para sua casa, escreve no papel toda a raiva, mágoa de 82 anos que a senhora veio guardando, e a senhora vai queimar. Enquanto queima, vai ler a Sutra Sagrada, porque as palavras da Sutra Sagrada vão fazer com que seja todo eliminado
todo esse sofrimento e a mágoa que a senhora veio depositando durante todos esses anos, tá? Mas amanhã, no seminário, vai ter a oração mútua, né? A prática da meditação, Shisokan de oração mútua, a senhora vai dedicar em homenagem ao papai e mamãe. A senhora vai refazer toda a sua vida. Vai voltar no tempo de criança, a senhora vai contemplar a cena em que a senhora está vivendo com alegria, abraçado em harmonia com papai e mamãe, com bastante alegria. E com bastante gratidão. Só dizer, papai, obrigado, mamãe, muito obrigado, mamãe, obrigado. Quando terminou a cerimônia, tem aquele horário em que tem relato de impressão, né? Essa senhora veio, ela que estava curvada até o dia anterior, ela estava ereta, as mãos dela, tudo com artrose, estavam toda curvada. Ela pegou o microfone, ela não conseguia pegar o microfone, porque era tudo, né? E ela estava toda endireitada, ela disse, eu tinha 27 doenças no meu corpo. Não tinha uma parte do meu corpo que não doesse, até ontem. Mas, hoje, com essa cerimônia da prática da meditação Shinsokan, eu estou curada porque não estou sentindo mais nenhuma dor. Eu consegui perdoar meu pai e minha mãe, eu tenho certeza que eles me perdoaram também. Então, a gente, por aquele episódio, eu pude sentir o quanto é importante o sentimento, o que a Seichonoye nos ensina, que ser Seichonoye não é praticar só a meditação de Sokan, estar oferecendo leitura da sutra para os antepassados, estar lendo as obras sagradas. Se a gente não vive isso, se a gente não transforma isso em nosso viver, e se o nosso viver não se torna um viver religioso, nada acontece, né? E essa senhora teve a humildade de reconhecer que realmente ela tinha que ter passado por aquela experiência, por alguma coisa de vidas anteriores, né? Alguma dívida de vidas anteriores. E, graças a Deus, ela conseguiu solucionar. Eu tenho certeza que, depois disso também, ela deve ter levado a Seichonoye para os seus filhos e os seus filhos também devem ter transformado a vida deles. Muito obrigada. Meu Deus. Professor Cindy, tudo bem, né? Graças a Deus. Mas depois de ouvir um relato desses... Então, por isso que eu perguntei se tudo bem, porque eu vou ter que contar, viu? Tá louco, mexe com a gente. Ave Maria. A Seichonoye nos ensina a agradecer a todas as coisas do céu e da terra, e é com esse sentimento que a gente deve viver. Aí pode passar pela cabeça de alguém, mas agradecer a todas as coisas. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Como que devemos agir, professor, quando a gente ouve, agradeça a todas as coisas do céu e da terra? Agradecer a todas as coisas do céu e da terra não é porque está acontecendo só coisas boas. No momento em que estão acontecendo coisas ruins, coisas desagradáveis, na verdade, nós estamos aprendendo alguma coisa. Se acontecem algumas coisas desagradáveis, é porque no passado nós plantamos alguma coisa negativa, alguma semente daquilo que iria germinar e frutificar no futuro. E se nós estamos passando por uma situação desagradável nesse momento, é porque estamos colhendo o fruto daquilo que nós plantamos no passado. Então, o que nós devemos fazer é agradecer pelo fato de termos colhido esse fruto, e com esse fruto, então, na verdade, nós estamos eliminando aquela semente. E quando elimina uma semente e nós plantamos uma boa semente com o sentimento de gratidão, então no futuro vão acontecer não coisas desagradáveis que estão ocorrendo nesse momento, mas vão ocorrer coisas boas, coisas maravilhosas que vão nos deixar muito felizes. É isso que nós aprendemos na Seichonoye. Então, se acontece alguma coisa desagradável, alguma coisa infeliz, alguma tristeza, alguma mágoa que ocorre nesse momento, então nós devemos simplesmente agradecer, porque tudo que acontece não é somente pela vontade de Deus. Aliás, Deus nunca criou coisas negativas, nunca criou
situações negativas para nos deixar infelizes, mas Deus nos deu a lei, e essa lei é que nós estamos vivendo e colhendo através dessa lei. Por isso, nós devemos agradecer a tudo e a todos. Se nós vivermos com esse sentimento de gratidão, então nós poderemos viver uma vida completamente diferente daquela vida em que uma pessoa vive com mágoa, com ódio, com rancor de alguém ou alguma coisa. E nós vamos simplesmente viver dias maravilhosos, simplesmente com sentimento de gratidão, agradecendo a tudo e a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Professora Maria Murakami, livro de cabeceira da Seiichi-no-ie. Para mim é a verdade da vida. Não é questão de dizer, eu já li uma vez a coleção A Verdade da Vida, que a gente já sabe tudo. Diz o professor Tokuhisa que ele já tinha lido 28 vezes e não sabia nada. Imagine nós, então. Eu sempre tenho um volume da Verdade da Vida na minha cabeceira, meia hora antes de dormir, eu tenho o hábito de ler, porque nós aprendemos na Seiichi-no-ie que os minutos que antecedem o sono são os minutos mais importantes, porque a gente vai direcionar o sono, né, para um lado positivo. Se a gente dorme pensando nas coisas que a gente fracassou, ou nas coisas que deram errado no dia, a gente vai dormir com um pensamento sombrio, e a noite, com certeza, não vai ser repousante, né? Então, é muito importante a gente direcionado para o lado da luz, o livro da Seiichi-no-ie. A senhora citou agora há pouco o relato dessa senhora de 82 anos que, durante muito tempo, provavelmente, ela carregou muita revolta contra o pai, contra a mãe, né? E a senhora disse sobre o perdão. E é uma tendência que as pessoas podem ter de que o outro está errado. Sim, sim. Então, quem tem que pedir perdão é o outro e não a gente que é, entre aspas, vítima, né? E como agir numa situação dessa, professor? É o outro mesmo que está errado? Logicamente, quando acontecem briga, nunca a briga é de uma pessoa só, a briga é sempre de duas pessoas. Então, se existe algum problema em que um fica magoado e o outro fez magoar, é porque os dois estão envolvidos. É como o professor disse, os dois estão envolvidos numa relação de causa e efeito de coisas passadas também, né? Então, quando uma pessoa se sente magoada em relação ao outro, logicamente você vai dizer, não, mas é ele que está errado, né? Ele que está errado. Nessa hora, nós precisamos reconhecer o seguinte, que todos nós somos irmãos em Deus. Tudo é um em Deus. Eu e outro somos um, né? Eu e o outro somos um. Como entender esse negócio de eu e o outro somos um? Quando, por exemplo, eu estou magoado com alguém, a pessoa vai sentir isso. O fato de que ele está sentindo o que eu estou sentindo é porque nós somos um só, né? Então, o fato de uma pessoa me magoar é porque, com certeza, eu devo ter magoado ele de alguma forma. Talvez não pessoalmente, mas em pensamento, né? Eu posso ter feito isso. Por isso que nós aprendemos que é importante nós pedirmos perdão e agradecer, em primeiro lugar. E na hora de fazer a oração do perdão, uma coisa muito importante que o professor disse, feche os olhos e chame o nome dessa pessoa 4, 5, 6 vezes, até que o semblante da pessoa diante de você, de olhos fechados, esteja sorrindo para você. E daí você faz a oração para perdoar. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu faço tantas repetidas vezes, parece que é de boca para fora. Não existe de boca para fora. Porque a palavra é força, né? A palavra é Deus. Então, a repetição das palavras da oração de perdão vai fazendo com que, como se estivesse derretendo aquela rocha de mágoa que ficou guardado dentro da pessoa, e a pessoa consegue, então, perdoar. E não é só perdoar, tem que chegar a agradecer, né? Isso que é muito importante. Maravilha. Professor Cindy, se alguém nos ouve agora, ou alguém que conhece a Seiichi-no-ie fala para uma outra pessoa que está tendo um problema grave, é possível resolver todos os problemas desse mundo? Sim.
todos nós sabemos que Deus não criou nenhum problema para nós. Deus só criou felicidade, só criou uma vida maravilhosa. Se existe algum problema, é porque através desse problema nós possamos crescer, nós possamos evoluir. E para a evolução, muitas vezes há necessidade de nós passarmos por uma determinada situação, dificuldade, problema, tristeza. Tudo isso faz com que nós possamos crescer. E é para esse crescimento que surgem os problemas. Então, se nós aceitarmos esses problemas todos com esse sentimento, dizendo a Deus, muito obrigado por ter criado esse problema para mim, por ter feito com que eu possa resolver esse problema, e graças a isso eu vou crescer ainda mais. Quando nós aceitarmos o problema e nós recebermos esse problema com esse sentimento de gratidão e realmente trabalharmos para manifestar essa vontade de Deus, então, nesse momento, o problema desaparece. Agora, o normal é que as pessoas ficam simplesmente martelando dentro de si. Por que acontecem esses problemas? Por que tanto problema na vida? O que eu fiz de errado? Não é que a pessoa fez de errado, mas simplesmente estão acontecendo para aprimorar, para evoluir, para desenvolver a nossa alma, o nosso espírito. E se nós aceitarmos com esse sentimento, então os problemas vão sendo desaparecidos, vão sendo eliminados. Então, tudo isso faz com que nós possamos crescer cada vez mais. Então, tudo na nossa vida é um aprendizado. Professora Maria, tem pessoas que a gente conversa e a gente faz um julgamento. Nossa, que pessoa maravilhosa. Mas de vez em quando alguém diz pra gente, eu conheço uma pessoa que é muito ruim, né? E assim que a fala que todos somos filhos de Deus, né? Aí você fala, puxa vida, mas é um filho de Deus ruim? Existem pessoas ruins, professora? O que existe são pessoas que ainda não despertaram, que são filhos de Deus, né? E é o seguinte, quando a Seitione prega, né, que o homem é filho de Deus, está se referindo à sua imagem verdadeira, à sua essência. Mas o que está aparente não é a essência, é o fenômeno, é o eu menor, é o eu inferior. Todas as pessoas têm esse Deus interior, que é o eu superior, no seu interior. Só que, por desconhecer isso, então, encobre, né? Encobre com más práticas, magoando o outro, passando a perna no outro. Mas, na verdade, essa não é a verdadeira pessoa. Tanto é que, quando nós aprendemos a Seitione, por mais que esteja aparente na nossa frente um filho que não obedece, que não gosta de estudar, uma pessoa que passa a perna em mim, a gente não pode ficar apegado a essa aparência. A gente tem que ver atrás disso, né? No âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente maravilhoso. Por isso que nós aprendemos a praticar a meditação Shisokan, que faz com que... Por que a gente... Uma coisa importante, por que para rezar a gente fecha os olhos? Porque com os olhos abertos a gente enxerga aquilo que não tem existência verdadeira, né? E para enxergar aquilo que existe de verdade, que é a vida de Deus, nós fechamos os olhos. Fechando os olhos, na meditação Shisokan, nós contemplamos o que existe de verdade. Só existe Deus, só existe imagem verdadeira. Essa pessoa é filha de Deus. Então, mesmo que você esteja com os olhos abertos, olha para a pessoa, mas não olha a aparência fenomênica. Não, você é filho de Deus. Vai mentalizando. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. E, com certeza, vai manifestar, porque tudo o que aparece é projeção na nossa mente. Então, se eu que estava vendo essa pessoa com os óculos escuros, e quando eu tiro o óculos escuro da minha mente, de repente, nossa, não sabia que essa pessoa era tão maravilhosa. Na verdade, não é ele que mudou. Eu que mudei a maneira de ver essa pessoa, né? Muito obrigada. Muito obrigada, professora.
Obrigado, professor Shinji Takahashi. Que honra tê-lo aqui com a gente no Jornada da Vida. Muito obrigado. Realmente muito obrigado pela oportunidade de podermos conversar sobre assuntos diversos nesse momento, nesse bate-papo bastante agradável. Realmente é uma grande alegria, uma grande satisfação poder manifestar esse sentimento e poder mostrar através das diversas experiências, diversos fatos que acontecem na nossa vida, mostrar para as pessoas o que realmente é a vontade de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, professora Muito Maria obrigado, Murakami. preletor Enio, por mais essa oportunidade. Obrigado também, preletor Cindy. Obrigado também a todos que nos assistem por poder compartilhar esse ensinamento tão maravilhoso, que é o modo feliz de viver da Seichoné. Muito obrigada. Muito obrigado. E que tal compartilhar o programa da Seichoné aí, não só o Jornada da Vida, todos eles, para que mais e mais pessoas conheçam o ensinamento da Seichoné. Muito obrigado e até o próximo Jornada da Vida. 1º de setembro de 2023, 10 de setembro de 2023, Seminário do Triunfo Espiritual na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichoné, Ibiúna, São Paulo. 10 dias de reflexões, 10 dias de transformações, 10 dias de orações, 10 dias de triunfo espiritual. Reserve essas datas, de 1 a 10 de setembro de 2023. Mais informações, acesse sni.org.br/seminários ou entre em contato pelo e-mail seminários@sni.org.br ou WhatsApp 11 50 14 22 17. Reserve seu tempo, cuide de você. Muito obrigado.